eu estou um pouco espantada desta casa não decidir por unanimidade que nós temos que ser favoráveis a uma moção de repúdio a esse retrocesso gigantesco que está acontecendo no nosso país. A gente está vendo a impunidade sendo passada por baixo dos nossos olhos. A gente está aqui dando aval para privilégios políticos. Se tem uma coisa que desde 2021, quando me tornei vereadora, eu sempre pensei eu não sou mais do que ninguém. Os meus votos me mostram como eu sou igual a todo mundo. E por que vereador, político, deputado, senador não pode nunca estar no pedestal? Porque se a gente bota no altar, bota no pedestal os nossos políticos, a gente cria político de estimação, que pode fazer o que quiser, que pode falar o que quiser e que mesmo assim a gente vai estar lá defendendo. Eu não estou na política para ter político de estimação. Eu estou na política para construir uma cidade melhor, um Brasil melhor, sem desigualdade. E não para votar privilégios, não para votar coisas que protejam os meus aqui dentro. Então, esse é o tamanho do retrocesso dessa PEC. Quero trazer aqui um exemplo, que eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de ler as coisas antes de falar, mas na PEC, no artigo 5º, está lá, claro, mesmo para crimes inflagrantes e inafiançáveis, terá que passar pelo aval e pela aprovação do Congresso. Quem ainda não teve acesso, faça que nem o vereador Fantinel disse, que não tem como vir aqui falar de alguma coisa que ele não sabe. E não que venha aqui falar de uma coisa mentirosa, de uma coisa que visivelmente é de uma pessoa que está lendo e ignorando, que até para crimes inafiançáveis vai ter que passar pelo aval do Congresso. Quero aqui dizer que tenho muito orgulho de fazer parte de um partido que, mesmo tendo 12 deputados que para mim não deveriam mais fazer parte do PT, ainda assim, mais de 90% votou contrário a esse projeto. Mais de 90% da esquerda corrupta, não é assim que falavam, votou contra a PEC da bandidagem. E ao contrário também aconteceu. Mais de 90% dos vereadores da extrema-direita, que são aqueles que, vamos lembrar, sempre fazem o discurso do bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso, mas não nesse caso, porque eles foram favoráveis à PEC. Uma PEC, vereador Pedro, que não traz um julgamento justo e imparcial. Porque julgamento justo e imparcial é porque não tem conchavo com a gente dentro da política. 13 anos desse modelo, apenas um deputado foi investigado. Se isso é justiça e imparcialidade, eu não sei mais o significado dessas duas palavras. É um retrocesso muito grande para o nosso país, mas é também um alerta para que a gente consiga ver quais que são os reais objetivos dos nossos representantes lá no Congresso Federal. Os meus representam a justiça. E o da maioria dos vereadores dessa casa representam o quê? O retrocesso? Representam o quê? Que estão aqui para proteger bandido? Representam o quê? Nós somos mais do que as pessoas? Nós somos mais do que qualquer um desses que está na plateia? Eu acho que não. Eu acho que somos iguais. E por sermos iguais, temos que seguir os ritos da lei. Por sermos iguais, não podemos ter privilégios por estar aqui dentro, por estar no Congresso, por estar no Senado. A gente passa por um momento onde coisas importantes que vão beneficiar a população precisam ser votadas. Trago aqui o exemplo da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, a questão da escala 6x1, para a gente debater sobre a importância da vida além do trabalho, sobre a importância da saúde mental. Luz para todos, que visa diminuir a conta de luz de quem mais precisa. Essas pautas deveriam estar sendo votadas por aqueles que nos representam.
Mas, infelizmente, eles estão lá preocupados com os seus, com a anistia, com a blindagem, mas se preocupar com o povo, com as pautas do povo, a gente não está enxergando. Então, para concluir, que fique registrado na nossa memória, na nossa história, quem são aqueles que votam para se proteger entre si, para que eles jamais voltem a ocupar uma cadeira dentro do Congresso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, vereador Caleb Garbim.